Antes de começar a história, quero agradecer aos membros do canal, Crisalida Pacheco e Beatriz Abreu. Muito obrigado! Quando meu filho ficou doente, eu achei que doar meu sangue resolveria tudo. Era simples assim na minha cabeça, mas o médico entrou na sala com o exame na mão, respirou fundo e disse que eu não era compatível. Em menos de 5 minutos, a certeza que eu tinha sobre quem eu era começou a rachar. Antes de continuar, se inscreve no canal. Eu sei que parece estranho pedir isso agora, mas essa história precisa ser contada até o fim. E talvez você queira estar aqui quando tudo fizer sentido. Meu filho deu entrada no hospital numa terça-feira à noite. Não foi aquele drama de ambulância e sirene, foi pior. Foi a coisa silenciosa. Ele vinha cansado há semanas, dormindo demais, perdendo o apetite, ficando pálido de um jeito que não combinava com uma criança que sempre correu mais do que todo mundo. Minha esposa dizia que era fase, eu dizia que era escola puxada. E ele só dizia que estava tudo bem. Até o dia em que desmaiou no banheiro. No pronto-socorro, o médico pediu exame simples, hemograma. Nada de especial. Eu fiquei andando de um lado para o outro, respondendo mensagem de família, dizendo que estava tudo sob controle. Até a médica voltar com aquele papel dobrado no meio. Ela não sentou. Médicos sempre sentam quando é algo simples. Ela ficou em pé, apoiou o papel na bancada e falou devagar demais. Disse que os níveis estavam muito baixos, que aquilo não era normal, que precisaria internar para investigar melhor. A palavra grave veio depois, quase como um complemento. Em poucas horas, ele estava num quarto branco, com acesso no braço, olhando para mim e perguntando se podia levar o videogame no dia seguinte. Eu disse que sim, claro que podia. Disse que era só uma noite ali. Menti com convicção. Na manhã seguinte, entrou outro médico, mais velho, voz firme, daqueles que não perdem tempo. Ele explicou que ainda não dava para fechar diagnóstico, mas que havia suspeita de falência medular ou algo próximo disso. Falou em anemia grave, falou em transfusão imediata e, se não houvesse resposta, investigação mais profunda. Eu só ouvi a palavra sangue e agarrei ela como quem vê uma boia no meio do mar. Levantei da cadeira antes mesmo de ele terminar. Disse que podia tirar o meu, quanto precisasse. Disse isso com orgulho, como se estivesse resolvendo tudo ali. Ele me olhou e fez um gesto com a cabeça, quase automático. Disse que sim, que normalmente o pai é o primeiro a ser testado. Falou isso como quem repete uma frase que já disse 1000 vezes. Eu sorri. Olhei para o meu filho e falei que já voltava, que ia resolver uma coisa rápida. Ele levantou o polegar, meio fraco, mas levantou. Aquilo me deu uma força absurda. Na sala de coleta, a enfermeira perguntou meu nome, idade, peso, se eu tinha alguma doença, se tomava remédio. Tudo padrão. Enquanto ela colocava a agulha, eu pensava que era isso. Era o meu papel. Pensei no dia em que ensinei ele a andar de bicicleta, no primeiro dia de escola, no medo que senti quando ele teve febre alta ainda bebê. Sempre fui eu. Sempre dei um jeito. Aquilo não ia ser diferente. O exame não demorou muito. Depois me mandaram de volta para o quarto, dizendo que o médico viria conversar. Eu achei estranho. Normalmente essas coisas são rápidas, mas não me preocupei. Meu filho estava dormindo quando eu entrei. Minha esposa mexia no celular, com aquele jeito tenso de quem finge distração. Eu sentei e falei baixinho que já tinha feito o exame, que logo começariam a transfusão. Ela sorriu aliviada. O médico não veio logo. Quem apareceu foi uma residente, pediu licença, conferiu o nome do meu filho na pulseira, checou algo no tablet e saiu sem dizer nada. Eu comecei a sentir um incômodo que não sabia explicar. Não era medo ainda. Era uma espécie de atraso errado. Quando o médico voltou, ele não entrou sorrindo, não entrou correndo. Entrou devagar, fechou a porta com cuidado demais e ficou em pé, perto da janela. Olhou primeiro para o meu filho, depois para mim, depois para minha esposa. Eu já estava de pé antes mesmo de ele falar qualquer coisa. Ele disse que precisava conversar comigo. Pediu para a gente ir até o corredor. Minha esposa levantou junto.
mas ele fez um gesto discreto, pedindo só eu. Aquilo me irritou. Não era hora de separar nada. Mesmo assim, fui. No corredor, ele apoiou as costas na parede e segurou o exame com as duas mãos. Disse que havia algo estranho. Usou essa palavra. Estranho. Disse que, biologicamente, o pai costuma ser compatível ou ao menos parcialmente compatível em situações como aquela. Disse que meu exame não mostrava compatibilidade nenhuma. Zero. Falou isso sem levantar a voz, quase como quem pede desculpa. Eu ri, um riso curto, nervoso. Falei que devia ter dado errado, que podiam repetir, que talvez eu estivesse desidratado, sei lá. Ele não riu comigo, só disse que já tinham conferido 2 vezes. Que não era erro de coleta. Eu perguntei o que isso significava. Ele respirou fundo de novo. Disse que, naquele momento, o foco era meu filho, que já estavam providenciando bolsas compatíveis, que aquilo não mudava a urgência do tratamento. Eu insisti. Perguntei por que ele estava me dizendo aquilo daquele jeito. Foi aí que ele falou a frase. Curta, baixa, direta demais. Disse, isso não faz sentido biologicamente. Eu senti um calor subir pelo peito. Perguntei o que exatamente não fazia sentido. Ele demorou 1 segundo a mais para responder. Disse que, como médico, precisava considerar possibilidades, mas que não era o momento de entrar em detalhes. Pediu discrição, pediu silêncio. Disse que conversaríamos depois. Eu voltei para o quarto em transe. Minha esposa perguntou o que houve. Eu disse que iam usar sangue do banco por enquanto. Ela aceitou rápido demais. Meu filho acordou e perguntou se já tinham tirado o meu sangue. Eu disse que sim, que estava tudo encaminhado. Mentira de novo, mas dessa vez doeu. Horas depois, a transfusão começou com sangue de um doador desconhecido. Eu fiquei olhando aquele líquido vermelho entrando no braço dele e pensei que aquilo deveria ter sido eu. Era isso que pais fazem. Era isso que eu sempre fiz. No fim do dia, o médico voltou só para dizer que a transfusão tinha corrido bem, que os níveis tinham subido um pouco, mas que ainda havia um caminho longo. Antes de sair, ele olhou para mim de um jeito diferente. Não era pena, era cautela. Quando ele fechou a porta, eu fiquei sentado, encarando o chão, com aquela frase martelando na cabeça. Não fazia sentido biologicamente. Não fazia sentido nenhum. Foi ali, naquele quarto de hospital, com o barulho da bomba de infusão marcando o tempo, que eu percebi que o problema não era só o sangue do meu filho. Na manhã seguinte, antes mesmo de eu conseguir terminar um café ruim da máquina do corredor, o médico apareceu de novo. Não foi coincidência. Médico não aparece cedo assim quando está tudo normal. Ele entrou no quarto, falou baixo com a enfermeira, conferiu o monitor do meu filho e disse que os exames da transfusão tinham respondido melhor do que o esperado. Eu agradeci, apertei a mão dele, tentei sorrir, mas ele não saiu. Ficou ali, com a prancheta encostada no peito, como quem ainda tinha algo preso na garganta. Foi aí que ele disse que precisava refazer alguns exames. Falou isso com naturalidade demais, usando aquele tom profissional que parece sempre neutro, mas nunca é. Disse que era por segurança. Essa expressão começou a me irritar. Tudo naquele hospital parecia ser por segurança, mas nada vinha explicado de verdade. Eu perguntei se tinha dado algum problema na transfusão. Ele disse que não. Perguntei se tinha alguma reação estranha. Ele disse que não. Então por que refazer exame? Ele desviou o olhar por meio segundo e repetiu. Protocolo. Segurança. Rotina. Minha esposa estava encostada perto da janela. Quando ouviu isso, mexeu no cabelo, cruzou os braços e olhou para mim rápido demais. Não foi um olhar longo, foi um susto mal disfarçado. Eu conhecia aquele gesto. Conhecia havia anos. Era o mesmo olhar de quando ela ficava nervosa e não queria falar. Aquilo acendeu algo dentro de mim que eu não quis ouvir naquele momento. O médico saiu dizendo que me chamaria depois. Meu filho estava acordado, reclamando da comida, dizendo que o suco era aguado. Eu ri.
Fiz uma piada qualquer, mas minha cabeça já estava longe. Minha esposa sentou na cadeira e começou a mexer na bolsa, arrumando coisas que já estavam arrumadas. Eu fiquei olhando aquilo por alguns segundos até não aguentar mais. Perguntei por que ela estava daquele jeito. Ela disse que estava cansada. Eu disse que não era isso. Ela disse que era só medo. Aquela resposta veio rápida demais. Eu falei que eu também estava com medo e nem por isso estava andando de um lado para o outro. Ela pediu para eu não começar. Aquilo me irritou mais ainda. Perguntei começar o quê? Ela respirou fundo, disse que não era hora, que nosso filho precisava de calma. Eu olhei para ele, depois para ela e engoli. Mas não esqueci. Pouco depois do almoço, uma enfermeira veio me buscar. Disse que o médico queria falar comigo. Perguntei se podia ser ali mesmo. Ela disse que não, que era melhor na sala ao lado. Aquilo já não parecia mais rotina nenhuma. Antes de sair, olhei para minha esposa. Ela não perguntou para onde eu ia. Não levantou. Só assentiu com a cabeça. Aquilo doeu mais do que se ela tivesse brigado comigo. Na sala pequena, o médico já estava sentado. Havia outro profissional ali, um homem mais jovem, que eu não conhecia. O médico pediu para eu sentar, fechou a porta e apoiou os cotovelos na mesa. Disse que precisava ser cuidadoso com as palavras. Quando alguém diz isso, você já sabe que vem coisa ruim. Ele começou falando do quadro do meu filho, explicou de novo a condição. Falou que ainda estavam investigando a causa exata, mas que tudo indicava uma falha na produção de células sanguíneas. Eu disse que isso eu já tinha entendido. Ele concordou e disse que, por isso mesmo, a compatibilidade familiar era tão importante. Falou que o pai costuma ser o primeiro candidato à doação, depois a mãe, depois irmãos. Eu interrompi e disse que já tinham feito meu exame e que tinha dado incompatível. Ele assentiu devagar. Foi aí que ele mudou o tom. Disse que não se tratava de uma incompatibilidade parcial nem de algo comum. Disse que os marcadores genéticos não batiam de forma nenhuma. Nenhuma. Falou isso pausadamente, como se estivesse escolhendo cada palavra para não me quebrar ali mesmo. Disse que por isso precisavam refazer os exames, confirmar com outro laboratório, eliminar qualquer chance de erro técnico. Disse de novo que era por segurança. Mas dessa vez a palavra soou diferente. Soou como proteção, não como protocolo. Eu perguntei se aquilo era comum. Ele disse que não. Perguntei se já tinha visto antes. Ele hesitou e disse que sim, mas raramente. Aquela hesitação foi pior do que um não. Eu comecei a sentir o estômago apertar. Perguntei o que aquilo significava, objetivamente. Ele respondeu que, do ponto de vista médico, significava que eu não poderia ser doador em hipótese nenhuma. Do ponto de vista genético, significava outra coisa. Ele fez uma pausa longa demais. O médico mais jovem mexeu na cadeira, claramente desconfortável. Eu fiquei esperando. Quando ele voltou a falar, a voz estava mais baixa. Ele disse que aquele padrão indicava incompatibilidade genética total, não parcial, não improvável, total. Disse que isso levantava hipóteses que iam além da medicina imediata, mas que precisavam ser consideradas. Eu perguntei que hipóteses. Ele respirou fundo mais uma vez. Disse que não estava ali para acusar ninguém, que não cabia a ele julgar histórias pessoais, que famílias são complexas e que a medicina às vezes esbarra em verdades difíceis. Aquela fala ensaiada me deu raiva. Eu pedi que ele fosse direto. Foi quando ele perguntou. Não levantou a voz. Não mudou a expressão. Só perguntou, olhando direto nos meus olhos, como se estivesse perguntando meu nome. Perguntou se eu tinha certeza absoluta de que era o pai biológico do meu filho. O mundo deu uma inclinada estranha naquele segundo. Eu senti como se alguém tivesse puxado o chão. Eu não respondi de imediato. Ri de novo, aquele mesmo riso nervoso do dia anterior, e disse que claro que tinha. Perguntei por que ele estava me perguntando aquilo. Ele respondeu que precisava fazer a pergunta, que fazia parte da investigação, que não significava uma conclusão, mas que os exames apontavam nessa direção. Eu levantei da cadeira, comecei a andar pela sala. Disse que aquilo era absurdo, que eu estava no parto
que eu tinha cortado o cordão, que eu tinha criado aquele menino desde o primeiro dia. O médico assentiu, disse que não duvidava disso. Disse que paternidade era muito mais do que genética. Aquilo me irritou ainda mais. Não era hora de filosofia. Perguntei se minha esposa tinha sido chamada para aquela conversa. Ele disse que não. Perguntei se ela sabia daquela possibilidade. Ele desviou o olhar de novo, por menos de um segundo. Disse que não podia comentar conversas com outros pacientes. Aquilo foi como um soco seco. Eu entendi mais pelo silêncio do que por qualquer palavra. Ele disse que iam refazer os exames comigo, com meu filho e, se possível, com a mãe. Disse que o foco era salvar a vida do menino, que aquilo vinha antes de qualquer coisa. Eu concordei. Assinei papéis sem ler direito. Saí da sala com a cabeça girando. No corredor, encontrei minha esposa sentada sozinha. Quando me viu, levantou rápido demais. Perguntou o que o médico tinha dito. Eu olhei para ela por alguns segundos que pareceram minutos. Perguntei por que ela estava tão nervosa desde ontem. Ela disse de novo que era medo. Eu disse que tinha acabado de ouvir uma pergunta que eu nunca pensei que ouviria na vida. Ela perguntou que pergunta. Eu abri a boca para falar, mas não saiu nada. O corredor estava cheio demais. Gente passando, carrinho de medicação, criança chorando. Eu balancei a cabeça e disse que depois conversávamos. Ela não insistiu. E isso, de novo, disse mais do que qualquer palavra. Eu voltei para o quarto do meu filho com aquela pergunta grudada na cabeça, pesada, impossível de ignorar. Saí da sala com uma pergunta que eu nunca pensei que ouviria. E pior ainda, com a sensação de que alguém ali já sabia a resposta. A conversa não podia mais esperar. Eu tentei fingir normalidade por algumas horas. Fiquei no quarto com meu filho, ouvi ele reclamar da dor no braço, pedir para eu ficar ali até dormir. Prometi que voltava depois de resolver umas coisas. Quando saí, encontrei minha esposa no corredor, sentada naquelas cadeiras duras, olhando para o nada. Sentei do lado dela sem pedir licença. Ficamos em silêncio por alguns segundos, mas não era um silêncio confortável. Era pesado, carregado, daqueles que fazem o peito apertar. Eu virei para ela e perguntei direto se ela sabia do que o médico tinha falado comigo. Ela demorou para responder. Disse que não. Disse que ninguém tinha falado nada com ela além do básico. Eu falei que aquilo não era verdade. Ela me olhou assustada, perguntou o que eu queria dizer. Eu disse que o médico tinha questionado se eu era o pai biológico do nosso filho. Assim, seco, sem rodeio, ela empalideceu. Não foi um susto ensaiado. Foi reação de quem foi pega de surpresa por algo que estava tentando esconder havia anos. Ela tentou rir, disse que aquilo era absurdo, que médico fala besteira às vezes, que exame erra. Eu levantei a voz ali mesmo, no corredor. Disse que não era erro, que ele tinha falado em incompatibilidade total, que aquilo não acontecia por acaso. Ela pediu para eu falar mais baixo. Eu disse que não dava mais para falar baixo. Disse que nosso filho estava lutando pela vida e que eu não ia engolir mentira nenhuma naquele momento. Ela começou a chorar. Chorou de um jeito estranho, sem fazer barulho, só com o rosto se fechando. Disse que eu estava exagerando, que estava nervoso demais. Eu falei que talvez estivesse, mas que aquilo não explicava a reação dela desde o primeiro exame. Perguntei por que ela tinha ficado tão tensa, por que evitava olhar para mim, por que não tinha perguntado nada quando me chamaram sozinho. Ela disse que eu estava paranoico. Aquilo foi o estopim. Eu me levantei da cadeira e fiquei de frente para ela. Falei baixo, mas cada palavra saiu carregada de raiva. Perguntei se ela estava escondendo alguma coisa. Perguntei se ela sabia que eu podia não ser o pai do nosso filho. Ela negou com a cabeça, rápido demais. Disse que eu estava sendo injusto. Eu bati a mão na parede ao lado dela, não forte, mas o suficiente para assustar. Disse que injusto era ver nosso filho naquela cama e sentir que estavam arrancando algo de mim sem explicação. Foi aí que eu disse a frase que nunca achei que diria para a mulher com quem vivi tantos anos. Olhei nos olhos dela e falei: nosso filho pode morrer
E você ainda está mentindo? Aquilo quebrou alguma coisa. Ela desabou. Começou a chorar de verdade, soluçando, levando a mão à boca para tentar se controlar. Pessoas passaram pelo corredor, olharam, mas eu não liguei. Eu só queria a verdade. Ela pediu para ir para um lugar mais reservado. Eu aceitei. Entramos numa sala vazia de espera. Assim que a porta fechou, ela sentou e cobriu o rosto com as mãos. Eu fiquei em pé, esperando. Não disse mais nada. Não precisava. O silêncio fez o trabalho por mim. Depois de alguns minutos, ela começou a falar. Disse que aquilo tinha acontecido muitos anos atrás, numa fase horrível do nosso casamento. Disse que a gente mal se falava, que eu vivia viajando a trabalho, que ela se sentia sozinha, invisível. Eu ouvi tudo de braços cruzados. Ela disse que conheceu alguém, que foi algo rápido, confuso, que se arrependeu no dia seguinte. Disse que achou que nunca mais ia ver aquela pessoa. Disse que semanas depois descobriu que estava grávida. Eu perguntei se ela tinha certeza que o filho não era meu. Ela disse que, naquela época, acreditava que sim. Disse que as datas eram próximas, que ela preferiu acreditar que era meu. Disse que nunca fez exame, nunca quis saber. Disse que escolheu apagar aquilo da cabeça. Eu perguntei se ela contou para alguém. Ela disse que não. Disse que carregou aquilo sozinha por anos. Perguntei se alguma vez duvidou. Ela hesitou. Disse que sim, algumas vezes. Principalmente quando nosso filho nasceu com um tipo sanguíneo diferente. Eu senti o chão sumir de novo. Perguntei por que ela não falou nada naquela época. Ela disse que teve medo. Medo de me perder, medo de destruir a família, medo de machucar a criança. Disse que o tempo foi passando e que aquilo foi ficando enterrado. Eu perguntei se ela me amava quando engravidou. Ela disse que sim. Aquela resposta não me confortou nem um pouco. Perguntei se ela pensou em me contar quando nosso filho nasceu. Ela disse que pensou, mas não teve coragem. Disse que eu sempre tratei ele como filho, que eu sempre amei, que eu nunca fiz diferença. Disse que, para ela, aquilo tinha virado verdade com o tempo. Eu ri de novo, aquele riso amargo que parecia não me abandonar mais. Falei que verdade não muda porque a gente decide. Falei que ela tinha tirado de mim o direito de escolher. Ela pediu desculpa várias vezes. Disse que não queria que fosse assim. Disse que nunca imaginou que a verdade fosse aparecer daquele jeito, num hospital, com nosso filho doente. Eu perguntei se ela sabia que eu não era compatível. Ela disse que não, que aquilo também tinha sido um choque para ela. Mas confessou que quando o médico começou a falar em genética, ela entendeu na hora. Disse que sentiu o mundo cair. Disse que ficou com medo de eu descobrir tudo ali mesmo. E eu descobri. Fiquei em silêncio por um tempo. Olhei para a porta, pensei em sair, pensei em ir embora dali, pensei em gritar. Mas só perguntei uma coisa. Ele sempre foi tratado como meu filho, né? Ela levantou a cabeça e disse que sim, que nunca foi diferente, que para ela ele sempre foi nosso filho. Eu balancei a cabeça. Disse que isso não apagava nada, mas que também não mudava o que eu sentia por ele. Antes de sair da sala, eu disse que precisava de ar. Ela tentou segurar meu braço. Eu me afastei. Disse que precisava pensar, que precisava ficar sozinho. Ela perguntou o que ia acontecer com a gente. Eu disse que não sabia. Pela primeira vez, fui honesto sem tentar consertar nada. Voltei para o quarto do hospital e fiquei olhando meu filho dormir. Olhei para aquele rosto que eu conhecia desde o primeiro dia. Foi ali, naquele silêncio cheio de máquinas apitando baixo, que a frase tomou forma na minha cabeça. Eu descobri que não era o pai biológico, no dia em que ele mais precisava de mim. Eu saí da sala como se estivesse bêbado. Andei pelo corredor sem saber direito para onde ia. Passei por gente chorando, por médicos apressados, por enfermeiras empurrando macas, e tudo parecia distante, como se eu estivesse vendo aquilo por trás de um vidro grosso. A cabeça martelava. Cada passo vinha acompanhado da mesma pergunta, repetida sem parar. Como isso foi acontecer comigo? Encostei numa parede perto do elevador e fiquei ali parado, tentando respirar. A raiva veio primeiro. Uma raiva quente, difícil de controlar. Raiva dela, raiva da mentira, raiva de ter sido enganado por tantos anos.
Pensei em tudo que construí acreditando numa verdade que não existia. Pensei que talvez eu tivesse sido só um figurante na vida de alguém. Pensei que talvez nada daquilo fosse realmente meu. A vontade de ir embora apareceu forte. Ir embora do hospital, da cidade, de tudo. Sumir por alguns dias. Pensar sozinho. Deixar que ela resolvesse aquilo. Deixar que o mundo resolvesse. Eu me imaginei pegando o carro, entrando na estrada, sem destino. Só eu e o barulho do motor. Por alguns segundos aquilo pareceu alívio. Mas aí eu lembrei onde estava. Lembrei por que tinha ido até ali naquele dia. Olhei para o corredor que levava ao quarto do meu filho. Fiquei parado, indeciso. Era só virar as costas. Ninguém ia me impedir. Eu não devia explicação para ninguém naquele momento. A dor era minha. Mesmo assim, meus pés se mexeram sozinhos. Voltei devagar, quase arrastando. Quando cheguei perto do quarto, vi pela porta entreaberta o corpo pequeno na cama, ligado a fios, respirando com dificuldade. Entrei sem fazer barulho. Ele estava dormindo, o rosto pálido, olheiras fundas, a mão fininha sobre o lençol. Aquela cena me desmontou. Cheguei mais perto e sentei na cadeira ao lado da cama. Peguei a mão dele com cuidado. Estava quente. Apertei de leve, como sempre fiz quando ele era menor. Ele mexeu os dedos, sem acordar. Foi ali que tudo desabou de vez. A raiva virou um nó no peito. A vontade de ir embora virou culpa. Uma culpa absurda, quase vergonhosa. Fiquei olhando para ele e lembranças começaram a vir sem pedir licença. A primeira vez que levei ele para a escola, nervoso, segurando minha mão com força. As noites em claro quando ele tinha febre e eu ficava sentado na beira da cama, contando os minutos para dar o remédio. As risadas no sofá, vendo o desenho bobo. As quedas de bicicleta, os joelhos ralados, o choro engasgado no meu ombro. Eu estive em tudo isso, em cada pedaço da vida dele. Minha cabeça tentou ser racional por um segundo. Tentou dizer que eu não era o pai de verdade, que o sangue não era meu, que aquilo mudava tudo. Mas o corpo não entendeu. O corpo só sentia dor. Uma dor funda, estranha, de quem está prestes a perder algo essencial. Foi aí que a frase me atravessou com força, quase como um soco. Se ele não era meu filho, por que doía tanto? Eu passei a mão no rosto, enxuguei os olhos rápido, com medo de alguém entrar e me ver naquele estado. Me inclinei um pouco mais e falei baixo, quase um sussurro, dizendo que eu estava ali. Não sei se ele ouviu. Talvez não. Mas eu precisava dizer. Algum tempo depois, o médico entrou no quarto. Fez sinal para eu sair um pouco. Dei um último olhar para o meu filho antes de acompanhar ele até o corredor. O médico foi direto, como sempre. Disse que, confirmado o resultado, eu não podia ser o doador. Disse que agora o foco era encontrar alguém compatível o quanto antes. Falou em banco de doadores, em campanha, em testes mais amplos. Eu ouvi tudo calado. Perguntei quanto tempo a gente tinha. Ele respirou fundo antes de responder. Disse que não era uma corrida contra horas, mas contra dias. Disse que não dava para esperar demais. Eu balancei a cabeça, sentindo o peso daquilo tudo cair de novo sobre mim. Perguntei se ele ia ficar bem. O médico foi honesto. Disse que havia chances, boas chances, desde que o doador aparecesse a tempo. Quando ele saiu, fiquei sozinho no corredor de novo. Encostei na parede, fechei os olhos por alguns segundos. Eu não sabia o que ia acontecer com o meu casamento. Não sabia como ia lidar com a mentira. Não sabia nem quem eu era direito naquele momento. Mas uma coisa ficou clara, de um jeito quase brutal. Eu não ia abandonar meu filho. Não ali, não agora, não nunca. Voltei para o quarto e me sentei de novo ao lado dele. Passei a mão no cabelo dele, como fazia quando ele era pequeno. O peito ainda doía, a cabeça ainda estava um caos, mas uma decisão silenciosa já tinha sido tomada. Se eu não podia salvar meu filho com meu sangue, eu ia salvar com tudo o que eu tinha. A partir daquele dia, tudo virou uma corrida contra o tempo. Não teve mais rotina, não teve mais normalidade. Minha vida passou a ser o quarto do hospital, o corredor gelado, o celular na mão e a sensação constante de que cada minuto importava mais do que eu jamais tinha imaginado.
O médico foi claro, sem rodeios, daquele jeito que mistura esperança com realidade para não iludir ninguém. Disse que encontrar um doador compatível não era impossível, mas também não era simples. Falou em porcentagens, em estatísticas, em chances que não eram altas, mas existiam. Eu ouvi tudo e só consegui pensar numa coisa: eu precisava tentar. Não tinha opção. No mesmo dia, ainda no hospital, peguei o celular e comecei a mandar mensagem para todo mundo que eu conhecia. Família, amigos antigos, colegas de trabalho, gente que eu não falava fazia anos. Não pensei em orgulho, não pensei em exposição, não pensei em nada disso. Só escrevia que meu filho precisava de um doador, que o tempo era curto, que qualquer ajuda podia fazer diferença. Algumas pessoas respondiam na hora, outras só visualizavam, outras nem isso. Eu não julgava ninguém. Cada resposta já era alguma coisa. No dia seguinte, alguém sugeriu fazer uma postagem nas redes sociais. Eu nunca fui muito disso. Sempre fui mais reservado, mais na minha. Mas naquele momento, isso não importava. Escrevi um texto simples, direto, falando da situação, pedindo ajuda, explicando que não precisava ser conhecido, que qualquer pessoa podia fazer o teste. Postei e larguei o celular na cama. Quando voltei a olhar, algumas horas depois, já tinha gente compartilhando. Amigos de amigos. Pessoas que eu nunca vi na vida comentando, mandando força, dizendo que iam procurar um hemocentro. De repente, eu virei porta-voz da pior dor da minha vida. Eu falava com estranhos sobre o estado de saúde do meu filho, respondia perguntas difíceis, explicava coisas que eu mesmo ainda estava tentando entender. Tinha dia que eu não aguentava mais falar. A garganta doía, a cabeça pesava. Mas eu continuava, porque cada pessoa que ouvia era uma chance a mais. No hospital, os dias se arrastavam. Meu filho tinha momentos melhores e momentos piores. Às vezes ele acordava mais disposto, puxava assunto, perguntava quando ia poder ir para casa. Outras vezes ficava quieto demais, fraco demais, e eu sentia um medo gelado subir pela espinha. Eu tentava manter o sorriso quando falava com ele. Não queria que ele sentisse o peso daquilo tudo. Dizia que estava tudo sob controle, que a gente estava cuidando de tudo. Por dentro, eu me segurava para não desmoronar. Minha esposa também estava ali, quase o tempo todo. Tentava ajudar, tentava participar da campanha, falava com as pessoas, fazia ligações. Mas entre nós, o clima era pesado. Não tinha briga aberta, não tinha grito, mas tinha um silêncio que machucava. Às vezes nossos olhares se cruzavam e eu desviava. Outras vezes era ela quem não conseguia sustentar. A ferida ainda estava muito aberta, a confiança quebrada. Mesmo assim, naquele momento, a gente se unia pelo nosso filho. Não era amor de casal, era sobrevivência. Os médicos vinham todos os dias, traziam atualizações, ajustavam medicações, falavam da importância de manter a esperança sem criar falsas expectativas. Um deles me chamou num canto e falou com franqueza. Disse que, em casos como aquele, a compatibilidade total era rara. Disse que muitas campanhas não davam em nada. Mas também disse que já tinha visto milagres acontecerem, não no sentido religioso, mas no sentido humano. Pessoas que apareciam do nada. Desconhecidos que decidiam ajudar. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. O celular não parava. Toda notificação fazia meu coração disparar. Às vezes era só uma mensagem de apoio. Às vezes alguém dizendo que tinha feito o teste, mas não tinha dado compatível. Cada negativa doía, mesmo sabendo que fazia parte. Eu agradecia, respirava fundo e seguia. Não dava para parar. Não dava para desistir. Teve dias em que eu achei que não ia aguentar. Dormia mal, comia mal, vivia à base de café. O corpo dava sinais de cansaço, mas a mente não deixava desligar. Eu acordava de madrugada achando que o telefone tinha tocado. Conferia o celular várias vezes, mesmo sem nenhuma notificação. Qualquer som parecia um chamado. Em um desses dias, um desconhecido me abordou no corredor do hospital. Disse que tinha visto a campanha,
que não era compatível, mas que tinha compartilhado com mais gente. Apertou minha mão e desejou força. Aquilo me emocionou mais do que eu esperava. Pessoas que não deviam nada, que não conheciam a gente, estavam se mobilizando. Isso me deu um fio de esperança no meio do caos. A campanha cresceu. Teve gente indo ao Hemocentro em outras cidades, mandando foto, comprovante, mensagem. Eu tentava responder todos, mesmo quando estava exausto. Sentia que devia isso a cada um. Cada pessoa que se movia por nós merecia respeito. Minha esposa, em um momento mais calmo, tentou conversar comigo. Disse que sabia que não era hora, que entendia minha dor, que só queria ajudar. Eu ouvi em silêncio. Não tinha energia para discutir o passado naquele momento. Disse apenas que nosso foco tinha que ser o nosso filho. Ela concordou. Ficou nisso. Os dias passaram assim, um atrás do outro, todos iguais e todos diferentes ao mesmo tempo. O hospital virou nosso mundo. O tempo parecia estranho, elástico. Às vezes corria rápido demais, às vezes não andava. Até que, numa madrugada, o telefone tocou. Eu estava sentado numa cadeira dura, meio dormindo, meio acordado, com a cabeça encostada na parede do quarto. O som do telefone cortou o silêncio de um jeito diferente. Não era mensagem, não era notificação, era ligação. Atendi com o coração na boca, a mão tremendo, e naquele instante eu soube, sem ninguém dizer nada ainda, que algo tinha mudado. A ligação veio curta, objetiva, do jeito que notícia importante costuma vir quando ninguém quer criar expectativa antes da hora. Uma voz calma se apresentou do outro lado, disse de onde estava ligando e falou a frase que eu esperei por dias e, ao mesmo tempo, tinha medo de ouvir. Havia aparecido um doador compatível. Não era parcial, não era quase. Compatível de verdade. Total. Por alguns segundos eu não consegui responder. Fiquei olhando para o nada, tentando entender se aquilo era real. Pedi para repetir. A pessoa repetiu com a mesma calma, como se soubesse que do outro lado tinha alguém prestes a desabar. Perguntei quem era. A resposta veio simples. Um voluntário. Um desconhecido completo. Alguém que viu a campanha, foi até o Hemocentro, fez os exames e deu positivo. Nenhum vínculo, nenhuma história por trás. Só alguém que decidiu ajudar. Desliguei o telefone e fiquei parado, com o aparelho na mão. Meu corpo demorou a reagir. Quando reagiu, foi tudo junto. As pernas fraquejaram, sentei na cadeira e respirei fundo, como se estivesse voltando debaixo d'água. A primeira pessoa que eu procurei foi o médico. Bati na porta da sala dele sem pensar duas vezes. Ele confirmou a informação, explicou os próximos passos, falou do procedimento, dos cuidados, do tempo. Eu ouvia tudo com um sorriso torto no rosto, aquele sorriso de quem está feliz e assustado ao mesmo tempo. Voltei para o quarto do meu filho e fiquei olhando para ele por um tempo antes de falar qualquer coisa. Ele estava acordado, fraco, mas consciente. Quando me viu, tentou sorrir. Sentei perto e disse que tinha uma boa notícia. Ele me perguntou se podia ir para casa. Engoli seco antes de responder. Disse que ainda não, mas que tinha aparecido alguém para ajudar. Ele não entendeu direito, mas assentiu, confiando, como sempre fez. Aquilo me apertou o peito de um jeito estranho. A confiança dele em mim continuava intacta, mesmo depois de tudo. O hospital entrou em modo de preparo. Enfermeiros, médicos, papéis sendo assinados, explicações rápidas. O doador chegou algumas horas depois. Não houve encontro entre nós. Não houve cena emocionante de filme. Foi tudo discreto, respeitoso, profissional. Eu só sabia que alguém, em algum lugar daquele prédio, tinha decidido estender a mão para o meu filho. Um desconhecido total, sem obrigação nenhuma. Aquilo me marcou mais do que qualquer discurso. O procedimento aconteceu no dia seguinte. Eu fiquei na sala de espera, andando de um lado para o outro, sem conseguir sentar. Minha esposa estava ali também. Pela primeira vez em dias, ficamos lado a lado, sem trocar quase nenhuma palavra.
O silêncio entre nós era pesado, carregado de tudo o que ainda não tinha sido dito. Em alguns momentos, eu sentia vontade de olhar para ela e perguntar por quê. Por que mentiu? Por que deixou aquilo chegar naquele ponto? Mas não era a hora. Não ali. Não enquanto nosso filho estava numa sala, sendo submetido a um procedimento que podia definir o futuro dele. Quando o médico saiu, eu levantei de uma vez. Ele falou que o procedimento tinha corrido bem, que agora era esperar a resposta do corpo. Disse que as primeiras horas eram importantes, mas que os sinais iniciais eram positivos. Eu agradeci mais vezes do que consigo lembrar. Apertei a mão dele com força. Voltei a sentar, e pela primeira vez desde que tudo começou, senti algo parecido com alívio. Não era alegria ainda. Era um descanso breve no meio da tempestade. As horas seguintes foram longas. Meu filho ficou sob observação e eu não saía do lado da cama. A cada pequeno movimento, meu coração acelerava. Aos poucos, os sinais foram melhorando. A cor voltou um pouco ao rosto, a respiração ficou mais estável. O médico confirmou mais tarde que a resposta estava sendo boa. O transplante tinha funcionado, pelo menos naquele primeiro momento. Foi ali que eu chorei de verdade. Não aquele choro contido, escondido no banheiro ou no corredor. Chorei sentado na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, sem me importar com quem estivesse passando. Era o choro de quem segurou demais. Minha esposa tentou se aproximar. Colocou a mão no meu ombro. Eu não tirei, mas também não retribuí. Olhei para ela e vi alguém exausto, destruído, com culpa nos olhos. Aquilo não apagava o que ela fez. Não mudava a verdade. Mas, naquele instante, eu também não tinha forças para explodir. Disse apenas que o importante era que ele estava reagindo bem. Ela concordou, com a voz baixa, quase quebrada. Nos dias seguintes, a melhora se confirmou. Os médicos começaram a falar em recuperação, em acompanhamento, em um futuro possível. Cada palavra dessas era como um tijolo recolocado num chão que tinha desmoronado. Eu voltava a respirar aos poucos. Falava com meu filho, fazia piada, segurava a mão dele. Em nenhum momento ele deixou de me chamar de pai. Em nenhum momento eu deixei de me sentir assim. O sangue não tinha vindo de mim, mas tudo o que ele conhecia como cuidado, proteção e presença, sim. Quando a poeira começou a baixar, o outro problema voltou com força. O casamento, a traição, a mentira. Não dava mais para empurrar aquilo para depois. Em uma noite mais tranquila, longe do quarto do hospital, eu finalmente encarei minha esposa. Perguntei tudo o que eu vinha engolindo havia dias. Ela respondeu. Não se defendeu muito. Contou sobre a crise, sobre o erro, sobre o medo de me perder, sobre a decisão de seguir em frente fingindo que nada tinha acontecido. Disse que nunca pensou que a verdade viria à tona daquele jeito. Disse que me amava. Eu ouvi tudo em silêncio. No fim, eu disse a verdade também. Disse que não conseguia fingir que nada tinha acontecido. Que a confiança tinha sido quebrada de um jeito profundo. Que, naquele momento, eu não sabia mais como ser marido dela. Ela chorou. Eu não. Meu choro já tinha sido gasto em outro lugar. Ali, o que sobrou foi uma clareza dolorosa. Nosso filho estava vivo. Tinha uma chance real de futuro. Mas nosso casamento, daquele jeito, não tinha mais. Quando saí daquela conversa, uma frase ficou martelando na minha cabeça, pesada e simples ao mesmo tempo. Meu filho estava vivo, mas meu casamento não. A separação não veio com grito, nem com porta batendo, nem com aquela cena que as pessoas imaginam quando um casamento acaba. Veio silenciosa, quase discreta, como tudo que acontece depois que a pior tempestade já passou. Nosso filho ainda estava no hospital quando a decisão ficou clara entre nós dois, mesmo sem ser dita em voz alta. A prioridade era ele, sempre foi. Mas bastou a rotina começar a se reorganizar, os médicos falarem em alta próxima, os dias ficarem um pouco menos caóticos, para a verdade se impor de novo. A verdade de que a gente não era mais o mesmo casal. Conversamos numa noite em que o hospital estava mais calmo, nosso filho dormia profundamente e o corredor parecia suspenso no tempo.
Saímos do quarto e sentamos em 2 cadeiras de plástico perto da janela. Ela começou falando com a voz baixa, cansada. Disse que sabia que nada voltaria a ser como antes, que entendia se eu quisesse ir embora, que não ia me culpar por isso. Eu escutei tudo sem interromper. Quando chegou minha vez, não teve discurso preparado. Só saiu o que era real. Disse que eu não conseguia confiar de novo. Não naquele momento, talvez nunca. Disse que a traição não tinha sido só física, tinha sido uma quebra de algo que eu sempre acreditei ser sólido. E disse também que isso não apagava o fato de que ela era uma boa mãe, que ela tinha estado ali todos os dias, que tinha sofrido junto, que tinha lutado pelo nosso filho tanto quanto eu. Ela chorou quando ouviu isso. Não de surpresa, mas de aceitação. Perguntou se ainda havia alguma chance. Eu fui honesto. Disse que não sabia prometer nada que eu não tinha certeza, que naquele momento o que eu podia oferecer era respeito, parceria como pais, presença, amor de casal, não. Não daquele jeito. Não agora. Ela assentiu, enxugando o rosto, e disse que preferia assim do que viver numa mentira de novo. Aquela conversa selou o fim do nosso casamento, mas não criou inimigos. Criou 2 adultos tentando lidar com o que sobrou. Quando nosso filho recebeu alta, a vida precisou se reorganizar de vez. Ele voltou para casa mais fraco, mais quieto, mais vivo, e isso era tudo que importava. Nos primeiros dias, ficamos todos sob o mesmo teto por necessidade. Não tinha clima de casal, mas também não tinha guerra. A casa estava estranha, silenciosa, cheia de cuidados e horários de remédio. Aos poucos, ficou claro que a gente precisava de espaços separados. Foi ela quem saiu primeiro, indo para a casa de uma irmã. A decisão foi prática, quase burocrática, mas o peso emocional estava ali, rondando cada canto da casa. A convivência mudou. A gente passou a conversar sobre nosso filho, sobre consultas, exames, rotina. Só isso, sem cobranças, sem passado jogado na cara. Às vezes, o silêncio entre nós ainda era desconfortável, mas era um silêncio honesto. Eu preferia assim. Nosso filho começou a reagir melhor a cada semana. Ganhava força, voltava a sorrir, reclamava da comida, pedia para brincar. E, junto com isso, algo inesperado aconteceu. Ele se aproximou ainda mais de mim. Talvez porque me visse ali o tempo todo. Talvez porque sentisse que eu era um porto seguro em meio a tantas mudanças. Talvez porque criança sente coisas que adulto tenta explicar demais. Ele me chamava mais vezes, pedia para eu ficar perto, segurava minha mão com força quando sentia alguma dor ou medo. Eu estava presente em cada consulta, em cada exame, em cada noite mal dormida. E em nenhum momento, nem por um segundo, eu senti que ele não era meu filho. A dúvida já tinha sido respondida da forma mais dura possível. E ainda assim, não tinha mudado o essencial. Um dia, já em casa, algumas semanas depois da alta, ele estava sentado no sofá, assistindo televisão, quando desligou o aparelho do nada e me olhou sério. Aquela seriedade de criança que faz a gente gelar por dentro. Eu sentei do lado dele, sem saber o que vinha. Ele demorou um pouco para falar, como se estivesse escolhendo as palavras. Perguntou se eu e a mãe ainda íamos morar juntos. Respondi que não, que agora a gente ia morar em casas diferentes, mas que os 2 iam continuar cuidando dele. Ele ficou em silêncio mais um tempo. Depois perguntou se a separação era culpa dele. Meu coração quase parou. Eu disse que não, de jeito nenhum, que nada daquilo era culpa dele, que ele era a melhor coisa da minha vida. Ele respirou fundo e fez a pergunta que eu nunca vou esquecer. Me perguntou se eu ainda era o pai dele. Não foi um tom acusatório, nem triste. Foi uma dúvida sincera, pura, de quem tenta entender o mundo. Eu olhei para ele, coloquei as 2 mãos no rosto dele e respondi sem pensar, sem medir palavra nenhuma. Disse que sim, que eu sempre fui e sempre seria o pai dele, que nada ia mudar isso. Ele sorriu, um sorriso pequeno, aliviado, e me abraçou forte. Ali, naquele abraço, eu entendi que família não acaba quando um casamento termina.
família se redefine. Depois disso, a vida seguiu de um jeito diferente, mais possível. A convivência com a mãe dele se tornou mais estável, mais respeitosa. A gente se falava sem rancor, sem expectativa além do necessário. Às vezes, eu ainda sentia a dor do que poderia ter sido. Às vezes, ela também. Mas isso já não comandava mais nossas decisões. Nosso filho vinha em primeiro lugar, e isso nunca esteve em dúvida. Quando lembro de tudo, do hospital, do exame, da descoberta, da campanha, do doador desconhecido, da separação, percebo que perdi um casamento, mas não perdi minha família. Ela só mudou de forma. E naquele dia, quando meu filho me perguntou se eu ainda era o pai dele, eu soube que, apesar de tudo, eu tinha vencido a parte mais importante dessa história. Quando ele fez aquela pergunta, olhando para mim daquele jeito sério demais para a idade que tinha, eu não pensei duas vezes. Nem procurei palavra bonita, nem resposta ensaiada. A resposta saiu simples, quase automática, como se sempre tivesse estado ali. Eu disse que sempre fui o pai dele e que sempre ia ser. Disse olhando no olho, com a mão no ombro dele, para ele sentir que aquilo não era só fala. Ele assentiu devagar, como quem aceita algo importante, e voltou a encostar a cabeça no meu peito. Ficamos assim um tempo, sem falar nada. Ali eu entendi que, se existia alguma dúvida no mundo, não era entre nós dois. A vida começou a entrar num ritmo diferente depois disso. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi possível. As consultas continuaram, agora mais espaçadas, mas sempre cheias de cuidado. Eu estava em todas. Aprendi a decorar nomes de exames, horários de remédio, sinais de alerta. Sentava na cadeira do consultório ao lado dele, segurando a mochila, ouvindo as orientações médicas como se fosse a coisa mais importante do mundo. Porque era. Quando o médico dizia que os resultados estavam bons, eu respirava aliviado. Quando pedia mais atenção, eu anotava tudo na cabeça. Ele foi voltando para a escola aos poucos. Primeiro meio período, depois dias inteiros. No primeiro dia, eu fiquei mais nervoso do que ele. Levei até o portão, ajeitei a mochila, dei aquele abraço demorado. Ele reclamou, disse que eu estava exagerando. Eu ri, mesmo com um nó na garganta. Fiquei olhando até ele entrar, como fazia quando era menor. Nada tinha mudado ali. Ou melhor, tudo tinha mudado, mas o essencial estava no mesmo lugar. Em casa, a rotina foi se reorganizando. Café da manhã corrido, conversa boba, dever de casa espalhado pela mesa. Às vezes ele reclamava do cansaço, às vezes eu precisava lembrar do horário do remédio. A vida seguia meio torta, mas seguia. Em muitos momentos eu me pegava observando ele em silêncio, pensando em tudo que a gente tinha passado. E em nenhum desses momentos eu sentia distância. Pelo contrário, eu sentia que a gente estava mais próximo do que nunca. A relação com a mãe dele também foi mudando, devagar, quase imperceptível. No começo, era tudo muito funcional. Mensagens sobre consulta, sobre horário, sobre escola. Com o tempo, as conversas ficaram menos duras. Às vezes a gente acabava falando de coisas do dia a dia, de um problema qualquer, de algo engraçado que ele tinha feito. Não tinha clima de casal, mas também não tinha mais aquele peso constante. Era como se a dor tivesse sido digerida, mesmo sem ser esquecida. Teve um dia em que ela veio buscar ele e acabou ficando um pouco mais. A gente sentou na sala, conversou sobre a recuperação dele, sobre planos para o próximo ano. Não teve cobrança, não teve passado jogado na mesa. Teve respeito. Em alguns momentos, até um certo carinho silencioso, daquele que sobra quando a raiva já foi embora, mas a história ainda existe. Eu percebi que dava para conviver assim, que dava para ser família de outro jeito. Ela me agradeceu uma vez, do nada, por não ter abandonado nosso filho. Eu respondi que nunca passou pela minha cabeça fazer isso, e era verdade. Em tudo o que aconteceu, aquela foi a única certeza que eu nunca questionei. Ele sempre foi meu filho, não porque alguém disse, não porque um exame confirmou, mas porque eu estive ali em cada pedaço da vida dele. Os meses passaram. O cabelo começou a crescer de novo.
A energia voltou. Ele voltou a brincar, a rir alto, a reclamar de coisa boba. Em um desses dias, a gente estava jogando conversa fora e ele falou, meio sem pensar, que tinha sorte de ter um pai como eu. Aquilo me desmontou por dentro, mas eu disfarcei. Dei um sorriso, baguncei o cabelo dele e disse que a sorte era minha. E era mesmo. Hoje, olhando para trás, eu sei que perdi coisas pelo caminho. Perdi um casamento, perdi certezas, perdi aquela ideia simples de família que eu achava que tinha. Mas ganhei algo que nenhum exame consegue medir. Ganhei uma relação construída na base do cuidado, da presença, da escolha diária de ficar. Não precisei de DNA para aprender isso. Aprendi vivendo. A vida não virou conto de fadas. Não teve promessa de final perfeito. Eu e a mãe dele seguimos caminhos separados, mas conversando, respeitando, cuidando do que importa. Existe uma possibilidade de recomeço? Talvez. A gente não fechou porta nenhuma, mas também não fez promessa. O tempo vai dizer. O que importa é que, independente disso, nosso filho tem 2 pais presentes, do jeito que dá, do jeito que a vida permitiu. Quando penso em tudo, na ligação, no hospital, no doador desconhecido, na separação, no medo de perder meu filho, eu chego sempre à mesma conclusão. Ele não veio do meu sangue, mas tudo o que ele é, eu ajudei a construir.